seguir. Enquanto você procura, quero cumprimentar nossos irmãos internautas que estão aí do outro lado das redes sociais. Olha, você que é aqui da região Lisboa, não perca, sendo crente ou não, venha à festa da gratidão agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família e entregar sua vida a Cristo. Nesta festa, estamos proibidos de pedir, porque tivemos uma semana de oração, pedindo a Deus e crendo que a resposta vai chegar. Tem pessoas que já receberam a resposta, né? A Ellen Souza disse que hoje já está podendo pular só com um pé. Não podia pular nem com os dois, agora está podendo pular com um. Isso é maravilha de Deus, né? Então, você do outro lado das redes sociais, saiba de uma coisa, que Vila Franca de Xira, a partir do dia 2, será tomada pela glória de Deus. Então, não fique de lado. Nossos irmãos que estão aqui, devido aos trabalhos são difíceis, vir aos cultos, mas aproveite esta semana, peça férias e vamos agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Glória a Deus. Quantos encontraram o texto sagrado que digo amém? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Glória a Deus. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez o rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E o fizeram segunda vez, e disseram ainda: fazei terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, igreja, nós, crentes cristãos, temos aqui uma história de um profeta, e ontem tivemos a nossa lição baseada também na história de Elias, um profeta, um homem de Deus, humilde e determinado a fazer a vontade de Deus. E Deus colocara no meu coração uma palavra para este dia. Hoje nós tivemos uma semana de oração, consagração, e também orando pelo altar do Senhor e pedindo perdão também pelas nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, para que a glória de Deus não seja impedida de se manifestar no meio do seu povo. A glória de Deus não se manifesta, a presença não se manifesta onde há pecado, mas onde há pecador arrependido, redimido, restaurado pelo sangue de Jesus Cristo e também santificado pelo sangue do Cordeiro, a presença se manifesta de forma grandiosa e poderosa. O texto em que nós acabamos de ler, o capítulo 18 do livro de 1 Reis, é bem conhecido por toda a igreja, por todos aqueles que amam as sagradas escrituras e medita nesta palavra. Quando nós deparamos com este episódio, com esta história, com esta mensagem, com este escrito da palavra de Deus, de um profeta, um homem que surgiu, posso dizer, no período em que a nação de Israel estava passando por um caos espiritual, econômico, social e espiritual.
porque os governantes daquela época deixaram de servir a Deus e estava levando o povo a servir a outros deuses, a se distanciar de Deus. E nós sabemos que Israel é uma nação amada por Deus, uma nação escolhida, e que Deus sempre amou Israel. Por ele tanto amar Israel, ele sempre corrigia Israel, porque o pai que ama o filho, ele corrige o filho. E a nação de Israel sempre é corrigida por Deus. Quando eles cometem erros, falhas, Deus corrige. E nós sabemos que a nação de Israel estava corrompida no governo de Acabe e sua esposa Jezabel. No capítulo 17, nós vamos ver que Deus manda o profeta, do 16 a 17 em diante, Deus manda o profeta Elias se apresentar a Acabe, ou Elias se apresenta a ele e diz que durante 3 anos não ia chover sobre a terra. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus confirmou a palavra do profeta. Deus confirmou a mensagem de Elias para aquela nação. E nós sabemos que veio uma grande seca, e nós vamos ver aqui no capítulo 18 o que está acontecendo. O que está acontecendo é naquela nação, naquela nação, e agora Deus diz para Elias, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe. E ele se apresenta, e ele vai se apresentar a Acabe. Acabe já estava numa missão, procurando alguma coisa, algumas ervas para dar aos animais, porque também estavam já passando fome, necessidade. E a seca era muito grande. E nós vamos observar, queridos, que estar Acabe e Obadias. Obadias, vocês sabem que é um homem de Deus, temente a Deus, e que também, quando Jezabel estava pegando os profetas para matar, ele escondeu 100 profetas, de 50 em 50, e ele sustentou com pão e água. Ele escondeu aqueles profetas e sustentou com pão e água. E agora quando ele vai ali, ele se encontra com Elias. Glória a Deus. Veja só, ele se encontra com Elias, e Elias diz para ele ir ter com Acabe e dizer que era ele pessoalmente que estava ali para se apresentar a Acabe. Naquele momento, Obadias ficou temente, porque ele sabia que Acabe havia procurado Elias por todas as nações, por todos os reinos, o homem mais procurado da época, porque era um profeta que fazia a vontade de Deus, e o que ele profetizava, Deus assinava embaixo e cumpria a palavra dita ou saída da boca do profeta. E ele disse: não faça isso com teu servo, porque Acabe te procurou por todos os reinos. E o que eu observo com isso, irmãos, é que quando Deus pega alguém e esconde, pode procurar ele, procura nas redes sociais, não encontra, procura e não encontra. O que aconteceu com ele ou com ela? É porque está escondido. Deus escondeu, mas a qualquer momento ele e ela vai aparecer para ser usado por Deus, ser usado de forma poderosa e grandiosa. E assim Obadias, obedecendo Elias, a voz do profeta, ele vai ter com Acabe e diz: olha, eu vi Elias. E naquele momento Acabe vai até Elias, se apresentam, Elias se apresenta a ele e diz que quer fazer um desafio. Aleluia. Elias sabia que a coisa não estava boa para Israel. Israel estava servindo outro Deus.
Israel estava fazendo a vontade de outros deuses, e não mais a vontade do Deus único e verdadeiro. E o profeta veio para fazer o povo entender que o diabo havia cegado, havia feito eles andar sem direção, mas estava chegando a hora deles reconhecer o verdadeiro Deus, o único Deus, aquele que governa o céu, governa a terra, aquele que tem todo o poder, aquele que dá a vida e tira a vida, aquele que fere e sara, aquele que faz descer a sepultura e também ressuscitar ou ressurgir da sepultura. Elias estava disposto a fazer um desafio e apresentar o Deus único e verdadeiro. Nós estamos vivendo em tempos tão difíceis e que Deus está contando com homens e mulheres que estão com a vida no altar de Deus, para quando você falar a palavra do Senhor, anunciar o que o Senhor falou ao seu coração, Deus confirmar e realizar. Mas por que, pastor, hoje esta mensagem? Tivemos a semana de oração e consagração, orando pelo altar. É exatamente por isso, Deus esta noite tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração, para a igreja, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, esta que é a imaculada, santa, perfeita, que muito em breve será tirada da terra, e ela não irá para outra nação, ou seja, não vai ficar também ou no espaço aleatório, não, ela irá para junto de Deus e viver com Ele para todos sempre, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. E Elias se apresentou a Acabe e disse: olha, ajunta o povo para que eu fale do grande Deus, do Deus de Israel, para termos a certeza se realmente eles querem servir a Baal ou o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A palavra do Senhor vai dizer que Elias, quando Acabe chama o povo, reúne o povo, foi convocado para aquela grande reunião. O que foi que aconteceu? Estavam ali os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e também 400 profetas de Azera. E veja só, um homem para enfrentar falsos profetas, 850, mas um homem cheio do Espírito Santo. Aonde ele chega, profeta de Baal não profetiza. Aonde ele chega, profeta de Baal não faz descer fogo. Aonde ele chega, o homem de Deus, a mulher de Deus, algo sobrenatural tem que acontecer. E nós observamos pela palavra de Deus que o profeta naquele momento, meus queridos e amados irmãos, Elias, ele está dizendo, aleluia. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias reparou o altar de Deus. Mas antes disto, nós observamos que houve um combinado entre os profetas de Baal e o profeta Elias para apresentar o seu Deus, para apresentar o Deus único. Olha, vocês vão ter o privilégio de fazer o sacrifício, de ser o primeiro a apresentar o sacrifício de vocês. Nós temos aqui 2 novilhos, aleluia, 2 novilhos. Vocês vão pegar o novilho, cortar e colocar sobre o altar e clamar a Baal para responder. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias também disse: depois que vocês fizerem a lambança de vocês, vai chegar a minha vez de apresentar ao Senhor. E assim o povo disseram: esta palavra é boa. Os profetas de Baal disseram: isso para nós é fácil, o nosso truque ainda funciona. Mas aonde está a presença de Deus, truque não funciona. Aonde está a presença de Deus, homens compromissados com a palavra, homens com a vida no altar, mulheres com a vida no altar, aleluia. Os falsos profetas não injetam seus truques, não faz nada, porque a presença de Deus impede o mal, aleluia, operar no meio do povo.
povo que tenha vida no altar. E veja só, o profeta Elias estará ali com aquele povo, e eles estão oferecendo sacrifício ao Senhor, estão sacrificando, estão ali adorando o seu Deus, e começam a clamar: Baal, responde-nos. Baal quer dizer Senhor ou dono, e eles tinham uma crença, acreditavam muito em Baal. Este povo era mesmo cego, sem direção, porque Baal era apenas o pensamento, a imaginação dos homens. Era uma estátua que eles fizeram para o adorar, porque em cada rua da cidade havia uma estátua de Baal. Mas o Deus único, irmão, ele não é representado por estátua, ele é representado pela sua vida. Aonde você chega, alguém vai olhar e vai dizer: é o homem de Deus, é uma mulher de Deus, que vai passando aí, porque é cheio do Espírito de Deus para representar Ele na terra. E eles estão clamando, estão invocando Baal, e Baal não responde. Por volta do meio-dia, o profeta está observando aquela situação, e ele começa a dizer: olha, gritam mais alto, porque quem sabe Baal está, como ele é Deus, ele está atendendo alguém, ou está viajando, ou está pretendendo uma viagem, e então dormindo. Aleluia. Ele estava dizendo: ó, se o Deus de vocês estão ocupado, o meu Deus não dorme, jamais dormitará. Na hora que falarmos, ele atende. Na hora que alguém gritar por socorro, ele atende. Ei, clame mais alto, porque quem sabe ele está dormindo. E eles gritavam e clamavam por Baal: Baal, responde-nos, não deixa nós passar esta vergonha. É só um profeta, Baal. Nós somos 850, e nós queremos que tu responda, Baal. Responde-nos, Baal. E a palavra do Senhor vai dizer que eles começaram a se cortar com as navalhas, como era costume deles. E a palavra do Senhor está a dizer que eles estavam ali, e Baal não atendia, e eles estavam todos sanguentados, clamando ao Deus deles, e eles não tinham resposta de Baal. E Elias diz: agora vocês vão parar com o sacrifício de vocês, porque agora chegou a minha vez. Elias está chamando o povo. Deus usou esta semana o nosso pastor presidente para chamar o povo à consagração, para chamar o povo à oração, para chamar o povo a fazer uma reflexão, que o altar, o nosso altar tem que estar, aleluia, restaurado, que o nosso altar tem que estar perfeito, e que o fogo não pode se apagar no altar. E nós observamos que Elias agora chama o povo: chegai-vos a mim. E o povo se chegou a ele, e ele começou a reparar o altar, a restaurar o altar de Deus. Que coisa maravilhosa, irmão, que coisa extraordinária. Deus está usando o profeta para restaurar o altar. Deus, ele quer que o seu altar esteja sempre pronto para receber o fogo, para receber a presença, a sua glória. E nós observamos, meus amados irmãos, que o profeta preparou o cenário. Ele pegou ali, ele colocou a lenha, as 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. E a palavra do Senhor vai dizer também que ele mandou cavar um rego em volta do altar, aleluia, e mandou pegar 4 cântaros, encher de água e derramar por 3 vezes em volta do altar. E assim ele ia falando. Imagine fogo, pegar fogo aonde tem água. Só milagre de Deus. Derramou a água sobre o altar, e a palavra diz que o rego ficou cheio, água sobre o sacrifício.
difícil. Elias estava lá para impressionar, para dizer que Deus opera, que Deus faz, que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Israel estava passando uma escassez espiritual por causa da desobediência, mas um homem chegou com a vida no altar para revolucionar uma nação inteira. Até o rei teve que se curvar também diante do Deus de Israel, porque quando Deus chega, aleluia, é notável a sua presença. A restauração do altar é o ato do efeito, ou efeito de restaurar, restabelecer e repor o antigo estado ou a anterior condição. Restaurar o altar do Senhor implica renovar e restabelecer a nossa comunhão com Deus. Elias está ali, e agora ele vai clamar ao Senhor. Quem sabe os falsos profetas estão lá dizendo: eu quero ver o que vai acontecer. Elias passou ali muitas horas olhando aquela cena. Na hora que Elias começa a clamar, ele diz: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A palavra do Senhor diz: antes que Elias terminassem de falar, Deus mandou fogo do céu que consumiu o holocausto. Aleluia, as pedras se transformaram em porém, e a palavra do Senhor diz que o fogo lambeu a água que estava em volta no rego ali no altar. O fogo de Deus caiu sobre o altar, e o povo, vendo o fogo, se prostraram diante do Senhor e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o grande avivamento estava acontecendo ali em Israel, a partir da restauração do altar. Deixa eu dizer para você esta noite, pela palavra de Deus, um grande avivamento se iniciou esta semana no meio do povo de Deus, no meio da igreja, no seio da igreja. Deus vai levantar os pequenos, Deus vai levantar os grandes, Deus vai levantar criança, Deus vai levantar homens e mulheres cheios do seu espírito para fazer a diferença nesta geração que está corrompida. Deus quer usar a sua igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Deus sempre procurou homens para fazer a sua vontade. Elias fez a vontade de Deus, se apresentou a Acabe, fez o desafio para que o povo de Israel voltassem a ter comunhão com Deus, a viver para Deus, a reconhecer a sua soberania, o seu poder. E observamos que Deus levantou o homem como que nem o rei Asas. Segundo as Crônicas 15:8, é dito que o rei Asas esforçou-se e renovou o altar do Senhor, e grande avivamento aconteceu. Quando eu olho para as escrituras também, segundo as Crônicas 24:13, afirmam que a casa do Senhor foi restaurada ao seu estado e fortalecida. Aleluia! Eu sei que esta casa foi restaurada e fortalecida, e a presença de Deus será maior neste lugar. Aqueles que adentrarem por esta porta, pode estar enfermo, doente, fraco, doentes serão curados, fracos serão fortalecidos, porque o poder de Deus é manifestado neste lugar, a graça de Deus é manifestada neste lugar. Poderá entrar naquela porta o perdido, aquele dizendo: não tem mais jeito para mim, a minha vida está se acabando, destruída. Mas ao entrar dentro desta casa que foi restaurada, renovada e fortalecida, encontrará vida, a palavra de vida, e o Senhor Jesus Cristo que salva, que liberta o homem. Aleluia.
A palavra de Deus afirma que Manassés restaurou o altar do Senhor, e é dito que restauraram Jerusalém até ao muro ao largo. Veja só o trabalho de restauração. Deus está dizendo esta noite para nós, aleluia, que está havendo restauração em nossas vidas, nos muros, em volta da nossa casa. Eu sei que coisas grandes vão acontecer no meio do povo de Deus, porque Deus ainda opera. Como está o teu altar? Durante a semana toda, irmão, com oração e consagração e busca pela presença de Deus. Uma pergunta: como está o seu altar? Altar quebrado, altar que não tem fogo, o inseto faz morada, mas altar que tem a presença, o altar que tem o fogo, lá não chega inseto, não chega as aranhas, não chega inseto, não chega víbora, não chega serpente, porque lá tem fogo, altar que tem fogo, aleluia. Deus está dizendo para nós que o nosso altar precisa permanecer aceso. A palavra do Senhor diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e o altar não se apagará. Deus, o Espírito Santo, está me dizendo esta noite que está soprando sobre altares que estavam só cinza, as brasas estão se acendendo, altares estão sendo restaurados, e o fogo do Espírito está acendendo vidas nesta noite. Receba esta presença neste lugar. Aleluia. Coisas que precisamos, ou que precisam ser restauradas em nossas vidas. Nós precisamos restaurar a nossa justiça, a nossa sorte, a nossa saúde e a nossa visão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus, aleluia, restaurou a sorte de Israel, e nós observamos que Deus também, aleluia, restaurou, ou seja, mudou a sorte de Jó. Deus abençoou de forma especial coisas que precisam ser restauradas em nossas vidas. Ore ao Senhor, peça a Deus a cada dia: Deus, eu quero, Senhor, viver segundo a tua vontade, andar no centro da tua justiça, fazer a tua vontade, o teu reino e a justiça. E saiba de uma coisa, que as demais coisas serão acrescentadas na tua vida, porque Deus é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Altares, restaurando o altar do Senhor. Elias restaurou o altar do Senhor. Glória a Deus. Eu posso sentir neste altar a presença, o fogo do Espírito de Deus. Levitas já subiram aqui a apresentar ao Senhor seu sacrifício, seu louvor, sua adoração. Homens e mulheres já subiram neste altar hoje. E saiba de uma coisa: Deus está se agradando daqueles que colocam a sua vida no seu altar. Iremos experimentar o maior avivamento de toda a história. Portugal irá experimentar o maior avivamento. A Europa irá experimentar o avivamento novamente, e a glória será maior do que a primeira. A glória será maior do que a primeira.
Aleluia. Deus coloca no meu coração para dizer esta noite que a glória será maior. Se o avivamento que houve na Europa, que impactou toda a Europa, através de grandes homens, Deus já tem selecionado homens e mulheres que Ele irá usar poderosamente, aleluia. E eu sei que Deus está olhando para esta obra, para os homens que Deus tem levantado e serão inflamados pelo fogo do Espírito para revolucionar vidas, cidades, países, este continente. Aleluia. Observamos que Deus, quando apareceu a Jacó e o abençoou, renovando as promessas feitas anteriormente a ele, a palavra do Senhor vai dizer que Jacó rapidamente restabeleceu a sua comunhão com Deus e restaurando o altar do Senhor. Nós precisamos buscar a cada dia comunhão com Deus. Nós não podemos nos conformar só em chegar aqui, subir ao altar e cantar, adorar ou pregar. Nós precisamos realmente ter a convicção que temos de Deus o suficiente para dar a este continente. A palavra do Senhor é poderosa, aleluia. Quando Elias diz: chegai-vos a mim, eu olho lá para a história de José, quando seus irmãos estão ali, ele diz: chegai-vos a mim, não tenham medo, sou eu. Deus quer que nós se chegamos a Ele. Quando Tiago está escrevendo chegar, nós temos a passagem bíblica em Tiago, que ele se chegará a Deus, se chegue a Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando nós se chegamos a Deus com o coração quebrantado, humilhado, diante da sua presença, algo sobrenatural acontece em nossas vidas. Aleluia. Não deixe o fogo apagar do seu altar. Mantenha o fogo aceso. Pastor, e o que é que eu devo fazer? A lenha é a palavra, a água, aleluia, pode também representar o Espírito, aleluia, glória a Deus, é a palavra. Observamos que Deus quer que o seu povo viva sempre na sua presença. Deus está sempre pronto a restaurar a nossa sorte, a nossa justiça, a nossa visão, a nossa saúde, a nossa vida e a nossa comunhão com Ele. Basta apenas nos chegarmos ao Senhor, se aproximar do Senhor com rogos, com clamor e humildade, dizendo: Deus, eu quero a cada dia depender de Ti, eu quero viver na dependência do Teu Espírito, eu quero viver, Senhor, na dependência do Teu Espírito para fazer a Sua vontade. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E todo o povo disse: só o Senhor é Deus. Esta nação ainda dirá: só o Senhor é Deus. Não terá lugar para Fátima, não terá lugar para os ídolos desta nação, mas terá lugar para aquele que governa esta nação. Só o Senhor é Deus, terá lugar para Ele.
a Europa novamente dirá: só o Senhor é Deus, porque nós acreditamos no poder da palavra. Deus está liberando esta noite palavra e dizendo para nós que este continente será diferente por causa de um povo diferente, de uma igreja diferente, de um ministério diferente, de uma liderança diferente, de homens e mulheres diferentes, cheio do Espírito Santo. Deus está me dizendo esta noite que irá mudar a história de pessoas que estão lá embaixo, aleluia, vão estar em cima. Aqueles que dizem: não sou capaz, Deus está me dizendo: eu vou capacitar. Aqueles que as pessoas olham e desprezam, Deus diz: eu não desprezo, levantarei, glorificarei meu nome na vida dele, na vida dela. Aqueles que têm menos, aleluia, Deus irá dar com abundância e ele irá abençoar vidas, porque ele é Deus. Deus está abrindo a minha boca para dizer ao povo de Aliandra esta noite que um tempo está chegando, uma nova história está chegando e vidas se levantarão neste lugar, não para ficar em Aliandra, mas sairão de cidade em cidade, nação em nação, continente em continente, apregoando a poderosa e inerrante e infalível palavra de Deus. Se você não dá glória, o problema é seu, mas eu acredito no que Deus está colocando na minha boca esta noite. Se você não acredita, o problema está com você, mas eu estou vendo Deus agindo. Eu estou vendo pessoas pisando firme. Eu estou vendo pessoas pisando firme, fazendo parte de um exército tão grande, tão poderoso. Neste exato momento, meus olhos, minha visão foi aberta. E Deus está dizendo: estou levantando um exército poderoso. Meu nome será bradado sobre esta terra. Só quem está com a vida no altar da glória para Ele. Eu posso ver o agir de Deus esta noite. Há pessoas aqui esta noite que o Espírito de Deus diz assim: filho, darei autoridade a esta pessoa, que até ele vai se surpreender, ela vai se surpreender. Você vai estar lá no seu trabalho, alguém vai cair endemoniado lá, você vai estender as mãos, o demônio vai cair por terra. Você vai estar lá no seu trabalho, alguém vai cair morrendo, vão estar ligando para os bombeiros: corre aqui, porque você vai chegar e pôr a mão e dizer: espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Alguém vai olhar para você: quem é você? Eu sou servo do Altíssimo. Ouça esta palavra que sai sobre este altar. Isto vai acontecer na sua vida. Deus vai glorificar o nome dele em vidas nesta nação. Deus
Deus está me dizendo que palavras proféticas sairão dos altares da ADEF com êxito e sucesso da parte do Senhor, porque Ele irá confirmar. Esta oração aconteceu. Deus, a presença será maior, a glória será maior. Levitas cantarão perfeitamente, divinamente para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Homens pregarão a palavra com intrepidez e ousadia. Oh Espírito, a minha vontade era nesta noite de gritar, de bradar bem alto, mas ultimamente a garganta não está ajudando. Mas eu quero, me esforçando aqui, dizer para a igreja: te prepara, você que se acha pequeno, porque Deus vai ficar grande na sua vida. Te prepara, você que diz: eu não consigo, porque você vai passar a conseguir. Deus está te capacitando para conquistar. Deus está te capacitando. Ouça esta palavra. Aleluia. Nosso primeiro vice-superintendente pregou aqui sobre um grande avivamento que não está chegando, já chegou. Já chegou, irmãos. O avivamento já está. O que precisava era somente colocar o altar, consertar o altar do Senhor. O Senhor está me dizendo: filho, eu vou levantar pessoas com dom da palavra, com dom da sabedoria, com dom da ciência. Eu irei levar em cidades, nações, pregando a minha palavra. Tem pessoas que estão aqui, eu posso ver ele pregando nos Estados Unidos agora. Tem pessoas que estão aqui, eu posso ver Deus levantando ele, ela no louvor, na adoração de forma extraordinária. Que as igrejas irão dizer: eu quero esse cantor, essa cantora para me adorar, para glorificar o meu nome, porque o avivamento chegou. Altar consertado tem avivamento, altar consertado tem fogo, altar consertado, restaurado tem a presença, altar consertado tem milagre, tem unção, tem poder. Aleluia. Oh, Ramacantura Massore Mecantura Mahaya. Quando eu vim para Portugal, lá dentro daquele mato, fazendo a obra de Deus, nem sonhava sair da minha terra. Até hoje a minha esposa diz: tu está em Portugal, na Europa, e ainda parece que está lá naquele lugarzinho. Hoje ela não veio para o trabalho, você não veio para o culto, devido também constipada, dando febre, e se der conta ainda vai trabalhar hoje. Fica em casa descansando. Chegou hoje do trabalho, passou o dia deitada. Logo mais vamos estar orando pelos enfermos e orar também pela minha esposa. Queridos, quando Deus me trouxe de lá e disse: olha, eu te levarei para uma nação que não é uma nação, é um continente inteiro. Eu estava numa vigília e Deus usava também o irmão lá e dizia: eu vejo bandeiras. Aí eu pensava só nas bandeiras, né? Maranhão, Pará, do município. Não pensava estar em Portugal e ter as bandeiras aqui das outras nações. E há uns 6 meses atrás, Deus falou comigo, há um ano atrás. Eu preguei lá em Salvaterra, na inauguração, preguei lá sobre a Bíblia, né? E Deus falou comigo algo
que Ele ia me levar às nações, eu ia me levar para pregar em cidades, estados, irmãos. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, eu estou aqui nesse país, nas mãos de Faraó, o que vai acontecer? Aí a gente, se eu sair, o senhorio perde a casa, que eu não vou ter dinheiro para pagar. Aleluia. Porque se você sair daqui para viajar, passar um mês, 2 meses, você tem que pelo menos deixar aí 3 rendas pagas. E Deus tem falado ao meu coração, as promessas que eu te fiz ainda estão de pé. Sempre eu me lembro de uma irmã que teve uma visão com toda a igreja. Nesta comunidade houve um grande avivamento, irmão. Porque essa irmã que Deus mostrou para ela o céu por dentro e até o inferno. Ela viu irmãos que subiam no altar do Senhor no inferno. Ela via irmãos que estavam em comunhão no céu. E ela viu um anjo com um livro. E o anjo dizia para ela, ela via eu e o anjo dizia, ó, neste livro está cidades e países que eu vou levar ele. Mas há um alto preço a pagar. Aí ela disse, e ela me chamava de pastor, que eu era presbítero, e estava no trabalho do Senhor. Ela disse, pastor, e o anjo estava magrinho. Aí hoje eu estou entendendo o anjo. O anjo sou eu, irmão. O livro está pesado. Aleluia. O livro está pesado nesta nação. Mas aí teremos história para contar. Porque Deus é fiel. Deus, Ele realiza promessas. E tudo é no tempo de Deus, irmão. Porque Deus pegou Elias e escondeu Elias. Porque Deus queria que ele se apresentasse no tempo certo, na hora que o seu povo estivesse precisando. Porque Deus arrancou o nosso presidente lá da Bahia, trouxe para a Europa, para Portugal, porque estava precisando de uma liderança, de uma igreja forte, compromissada com a palavra, com o reino neste continente. E eu sei que muitos serão impactados através das nossas vidas. O que eu tenho questionado com Deus, e que a gente como crente, é que eu creio na palavra de Deus, diácono Emanuel. Eu acredito que o cego enxerga, eu acredito que o paralítico anda, eu acredito que Jesus ressuscita o morto, eu acredito que Jesus purifica o leproso, cura os cancerosos, porque eu já vi isso acontecer. Aí nós se perguntamos, mas por que não está acontecendo nos nossos dias? Precisamos fazer como Jeremias, renova seus nossos dias como dantes. Restaura os nossos dias, se nós queremos ver os teus milagres, as tuas maravilhas no nosso meio. O evangelho, irmão, continua sendo o mesmo. A palavra continua sendo a mesma. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra continua poderosa. Aleluia. A igreja, o povo de Deus, nós, adefenses, com a vida no altar, te prepara para o novo de Deus. Altar restaurado, o altar do Senhor, te prepara para ser surpreendido com a glória de Deus. Te prepara para ser surpreendido com grandes milagres. Não tenha medo, não tenha medo. Se chegar o cego aqui, chama e ore, porque eu tenho coragem. Chegar um cego e pode, pastor, está aqui esse cego, vamos orar por ele. Pode trazer que eu oro, porque quem faz milagre é Deus. Chegou o paralítico, pastor, tem um paralítico, vamos orar por ele. Traga, nós vamos orar para Deus curar. Se Deus quiser, porque quando Deus quer, meu irmão, ninguém impede.
Nós precisamos crer no que pregamos. A igreja está em uma missão, e a nossa missão é pregar o evangelho. Elias cumpriu a sua missão, restaurou o altar do Senhor, levou aquela nação ao grande avivamento. Você tem uma missão em Portugal, você tem uma missão na Europa. Você não está neste país por acaso. Deus lhe chamou. Desperta você, deixe o seu altar incendiar. O fogo do Espírito te dá ousadia. Aleluia, se coloque de pé. Nós vamos estar orando. Eu convido a todos aqui para a frente.